Salve, salve! Começando mais um programa Ed Talks. Você do Ed News aí acompanha a gente. Hoje eu tô com a Rafa Lotto, que é CEO da Content House. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. Bom, Rafa, queria que você comentasse um pouco com a gente como é que foi essa história, como é que você chegou na Content House e também agora você assumindo a presidência da agência. Bom, eu cheguei na Content em 2011, quando a Content tinha 2 anos. Eu sempre fui cliente, a minha história foi toda dentro de empresas multinacionais. Eu nunca tinha parado para pensar exatamente no que eu queria, no próximo passo da minha carreira, mas eu estava naquele momento pensando o que eu não queria. E eu olhava muito para os diretores, para as diretoras, os presidentes, e falava, cara, acho que não é isso, não sei o que é ainda. E aí a Adri veio com uma proposta de eu ser sócia dela na Content, que estava no momento, começando depois daqueles 2 anos iniciais que toda empresa passa ralando para as coisas darem certo, ela já estava com alguns bons clientes grandes, enfim, e ela precisava de alguém para tocar o negócio junto com ela. E eu vim muito também trazendo essa bagagem do digital que eu fui construindo nesses outros lugares por onde eu passei. E aí a gente, lógico, como toda empresa pequena, a gente botou muita mão na massa, então eu e a Adri, a gente duplou muito em desde duplas financeiras até duplas de criativo, planejamento e mídia. Enfim, todo mundo que quer empreender sabe que, cara, é mão na massa, não existe aquela coisa, chama a secretária e as coisas acontecem. Sempre falo isso, na empresa eu ligava para um número, vinha alguém e consertava meu computador. Depois, quando você vai empreender, o computador não se conserta sozinho, incrível. Enfim, a gente fez muita coisa, muita mão na massa, a equipe foi crescendo, a Content foi crescendo, a ponto da gente abrir uma nova empresa, que a Adri assumiu e era natural, eu assumi a Content, enfim, e continuar a história que a gente já desenhou desde então. Legal, bacana, parabéns. Valeu. E você passou por diversos clientes, né? Como é que foi essa bagagem, assim, de entender o outro lado, né? Tá do outro lado da mesa, entender os resultados, né? A gente sabe hoje em dia cada vez mais as marcas precisam de resultados, não são só campanhas que tem um jingle legal, que tem alguma coisa chiclete ali, que ficou marcado, ficou popular aquela campanha, mas o resultado final é que é importante, né? Eu acho que tem diversos pontos, acho que todo mundo que pôde ter essa experiência antes de empreender faz toda a diferença. O fato de ter estado do outro lado faz com que as nossas entregas na Content sejam muito pautadas com esse conhecimento que a gente tinha do outro lado. Então, é muito pensando, não é ideia pela ideia, é como a gente mede o resultado, como a gente prova que funciona, porque a gente sabe que é isso que a pessoa precisa. No final do dia, tem alguém lá precisando de um número para um relatório, precisando de um gráfico que sempre aponte para cima. Além de muitas coisas que eu sei que as agências são carentes hoje, porque talvez muitas agências são carentes porque talvez não tenham essa bagagem de empresa, que é na gestão, nos processos, em todas aquelas coisas que às vezes a gente acha ruim, né, de serem talvez engessadas demais, mas quando a gente consegue flexibilizar ao ponto de funcionar para uma agência, mas ter regra, desde como cuidar da carreira das pessoas, como definir o bônus no final do ano, como colocar as metas e os projetos e objetivos de cada um, acho que isso ajuda muito na gestão mesmo, principalmente na gestão das pessoas. Acho que tem só ganhos nisso. E eu mudei no momento em que eu já tinha tido bastante aprendizado do outro lado. Muito bom. E agora a gente já vê um movimento do Netflix, por exemplo, de entender os algoritmos, né? O que as pessoas navegam mais, o que elas gostam, quais são os interesses por países também, né? Pela cultura, claro, que isso influencia. E depois você vem e passa isso para os criativos, né? Então, essa fusão da ciência com a criatividade da arte, né? Como é que vocês olham para isso aqui na Content House? Olha, acho que a gente cada vez mais acredita e executa o que a gente chama de Insight-Driven Content. O insight, na verdade, parte do dado, né? Do Big Data, que todo mundo sempre fala, mas eu acredito muito no poder que tem você juntar a inteligência com a criatividade. A inteligência dos dados, que a gente brinca aqui que é o matemarketing. Quem fez publicidade achando que não ia poder, que não precisava lidar com números, hoje eu acho que, pelo menos aqui pra gente, pra nossa realidade, não vai funcionar muito, porque a gente está o tempo inteiro olhando insight, olhando dado, olhando todas as informações que a internet especialmente consegue dar pra gente de comportamento, de tudo, de perfil, para transformar esse conteúdo. Então o Netflix faz isso, a gente
olha para o case, por exemplo, do Stranger Things, que o cara olhou para todas as coisas que as pessoas já conhecem, ouviam muito das séries e transformou num conteúdo. Mas isso está aplicado dia a dia para qualquer cliente com quem a gente lida no dia a dia, porque faz todo sentido. A mídia, o planejamento e a criação estarem bebendo dessa fonte que é a informação. E você consegue fazer coisas incríveis quando todo mundo está andando integrado. Então, você precisa olhar para o insight, precisa olhar para o dado, para criar cada vez mais conteúdos específicos, conteúdos que vão na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, que encontrem essas pessoas com as ferramentas de mídia que também são enormes e assim, milhões de possibilidades para você fazer isso, juntar todas as pontinhas do processo. Você não tem mais um canal que fala com mulheres e homens de 35 a 45 anos. Você consegue falar com a mulher de 30 anos que está grávida, pesquisando sobre o assunto X durante a gravidez. Então, se a gente não souber, não puder usar tudo isso, é um desperdício, né, para a criatividade. Acho que potencializa ainda mais. Muito legal. E falando um pouco sobre esse lado da mulher, né? Vocês duas são empreendedoras, né? Não é uma coisa muito comum, né? O Brasil ainda passa por um momento complicado por esse lado da mulher na liderança, né? As mulheres ainda têm muito preconceito, dificuldades, né? Do mercado nessa parte de liderança. Vocês quebraram esse tabu aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi isso, como é que é ser mulher empreendedora, né? Nessa realidade, nesse mercado que de fato não ainda passa por essa transformação, né? Eu posso dizer que eu sou talvez uma pessoa de sorte. Eu, na minha carreira inteira, não posso dizer um momento em que eu me senti preterida ou que eu tenha tido alguma dificuldade ou tenha perdido alguma oportunidade pelo fato de ser mulher. Claro que eu estou falando de uma situação que eu entendo todos os privilégios que estão envolvidos nisso. Eu sou mulher, mas eu sou branca, eu sou heterossexual, eu estudei em escola particular, eu tenho um pai que me indicou para o meu primeiro emprego. Eu trabalhei em multinacionais, que já tem uma cultura um pouco diferente nesse sentido. Depois eu casei com um cara que teve uma educação também diferente nesse sentido. Então eu sei que eu estou falando de uma situação em que eu não posso me considerar a maioria. Mas também sei que o fato da mulher estar presente no mercado de trabalho com mais força, em cargos altos, acho que também passa pela discussão do papel da mulher na sociedade como um todo. Porque, olhando do meu ponto de vista, que eu posso considerar privilegiada, a situação privilegiada em que eu estou, acho que tem outras coisas que eu posso cuidar e posso olhar, como, por exemplo, como é que é a relação de trabalho, que no mercado de publicidade eu acho que é ainda mais crítico, porque sempre teve essa coisa meio glamourizada de trabalhar muito, de virar à noite. Eu não quero nem que uma mulher nem que um homem vire à noite aqui. E eu sei que para uma mulher é ainda mais difícil, porque ainda existe uma situação diferente da mulher na sociedade, que se espera que ela que esteja lá cuidando do filho. Isso me inspira a olhar para outras minorias que também... Se eu sou uma das poucas CEOs mulheres no mercado de publicidade, eu conheço uma CEO negra. Eu não tenho um cliente negro. Eu contratei poucas pessoas negras na minha agência. Então, cara, acho que tem outras coisas também que a gente tem que começar a olhar além né, quando a gente já acha que ultrapassou uma barreira. Eu acho que eu passei por essa. Então, não posso dizer que eu sofri preconceito. Nunca senti isso no trato com os meus clientes, nunca. Mas olha só, talvez tenha uma mudança porque a mulher tem mais sensibilidade nesse sentido, né? Então, vocês têm uma visão mais ampla e já da transformação vem uma nova etapa, talvez, que existem outros problemas além de só o do homem ou da mulher. Né? Eu acho que se eu olhar para o mercado, mesmo para as agências de publicidade, eu acho que tem uma questão a se discutir que é o estilo de trabalho, essa cultura de é tudo para amanhã, porque nenhuma mulher e nenhum homem vai querer isso daí por muito tempo. As pessoas estão questionando esse modelo, homens ou mulheres. Fato. Uma coisa que hoje está muito na minha agenda e eu estou olhando muito para isso é por que não tem negro na agência? Fato, em Cannes também, já não falaram tem muito sobre e no júri, principalmente no júri, não tem negro no júri de Cannes, e não tem festival, na publicidade, né? Que a gente faz, e não tem no banco de imagens. Cliente, né? Isso é bem, fica uma crítica para todo mundo que está assistindo aí, para a gente prestar atenção. É isso aí. E como é que está sendo essa experiência agora da liderança, né? Porque agora você assumiu como presidente e a gente sabe que tem todas as dificuldades, às vezes dá problema, cliente, bicho pega na agência e tal. Como é que o pessoal te respeita por ser mulher e tal?
Mas, independente disso, o seu trabalho, como é que está sendo essa parte da liderança e também trabalhar a dificuldade dos problemas, né? Porque quando você passa a liderar, você acaba fazendo um pouco de tudo, faz a parte burocrática também, tem que cuidar um pouco. É. Eu acho que tem uma coisa que ajuda muito, que é o fato de eu ter estado aqui durante muito tempo e eu sei exatamente tudo que a gente faz. Eu e a Adri, a gente sempre trocou, quando ela era CEO, a gente sempre resolveu muita coisa junto, mas a gente tem muita gente com espírito de dono aqui. Então, que vibra pela gente, que torce com as coisas que acontecem, isso é um tempo, né? São anos treinando e criando essa cultura aqui dentro. Então eu sinto que eu tenho um monte de co-CEOs agindo para resolver as coisas, porque eu sei que eu tenho o apoio de muita gente que sabe como a gente funciona, que sabe como é a nossa cultura e que é mesmo o dono do negócio, dentro do seu pedacinho, do seu mundinho, estão lá resolvendo o problema, trazendo para a gente. E esse estilo de ter uma liderança mais horizontal, onde as pessoas possam participar e tudo, acaba retendo mais os talentos, as pessoas se sentem Acho mais que sim. parte do negócio, né? A gente tem gente que está aqui há mais do que 5 anos. Eu estou há 5, tem gente há 6. Que são donos mesmo, assim. Essa é a segunda vez que a gente muda de casa, mas a primeira vez que a gente mudou para uma casa menor, tinha gente levando coisa no carro, sabe? Tipo, compram mesmo a ideia com a gente, sabe? Realmente são um pouquinho donos do nosso negócio. A ponto de alguns a gente já reconheceu absorvendo, dando um pedaço da sociedade para eles também. É isso que a gente quer que todo mundo tenha espírito de dono e queira crescer com a gente. Quando a gente cresce, todo mundo cresce junto. Ô, Rafa, eu queria saber um pouco sobre essa parte da maturidade do mercado brasileiro. Como que o mercado olha os clientes e tudo? Como que o mercado está olhando para o conteúdo, né? Isso a gente vê diversos veículos, movimentações na parte comercial e tudo mais, na produção. Mas como vocês, como agência, têm avaliado essa maturidade? Que nível está essa maturidade do cliente com a parte de branded content? Olha, eu acho que é um mercado que está amadurecendo ainda, que já está muito mais amadurecido do que estava 7 anos atrás, mas como tudo, tem sempre os early adopters e as marcas, e que normalmente são marcas globais, que estão mais preparadas, que têm benchmarks e tal, que estão num outro momento na relação com o conteúdo. E tem gente começando agora. O que é legal porque a gente pode aprender com quem já está há mais tempo no mercado e executando e dando exemplos, porque tem muita gente que só investe depois que viu alguém fazendo, né? Mas acho que eu sinto ainda, tenho muito que explicar. Não é tão simples assim, eu faço conteúdo. Até a pessoa entender o que ela precisa e como o conteúdo vai fazer diferença no dia a dia, no resultado, não é uma coisa tão simples como dizer, olha, eu sou uma agência de material de ponto de venda. Né? É muito mais simples, porque o conteúdo tem muito player, tem muitas possibilidades, o que é muito legal, porque o UOL pode fornecer conteúdo para um cliente e ele pode ser meu concorrente, mas ele pode ser meu parceiro para entregar um conteúdo para outro. Um veículo, um jornal, enfim. Tem muita possibilidade ainda. E o mercado está aprendendo, eu acho que nós mesmos estamos sempre aprendendo do ponto de vista do modelo de negócio, como é que cobra, como é que a gente remunera as pessoas que trabalham com a gente, o quanto vale um conteúdo, o quanto de resultado eu posso esperar dele. E sempre tentar vender o conteúdo como uma estratégia. O conteúdo não é uma coisa pontual que salva, que faz milagre. Tem muito, tipo, eu preciso de conteúdo para o meu blog. Acho que o mais fácil de exemplificar, né? O cara tem um site e o site tem um blog e ele precisa de conteúdo para o blog. Calma, qual que é o seu objetivo com isso? O que você quer construir? O que a sua marca... Então, a gente tem sempre esse trabalho de voltar e entender, e a gente tem muito essa relação com a construção de marca e o como de resultados de negócio. Como é que o conteúdo se encaixa aí nos objetivos que você tem? Porque talvez não seja a sua hora de fazer. Talvez não seja isso que vai resolver o seu problema. Então, acho que a gente ainda está... a gente é um pouco consultoria, junto com a agência, porque a gente ainda tem um trabalho... a gente é uma agência digital, no final do dia, né? Então, a gente tem que juntar todas essas disciplinas para que o conteúdo faça a diferença no resultado. E muitas vezes, para fazer diferença, parte do cliente entender qual que é o objetivo dele da marca, entender
qual é o objetivo dele com isso. E o que você acha que são os maiores desafios para o mercado entender um pouco mais, ou para toda essa parte das agências de conteúdo, ou para desenvolver o conteúdo em parceria com as marcas? Eu acho que tem um desafio muito grande de ferramenta e de mensuração de resultado, porque é isso que eu falei, alguém tem que colocar um relatório lá no PowerPoint, um gráfico. Acho que vai fazer uma coisa viral e que é aquilo ali, vai pirar, distribuir, mas na verdade precisa vender no final do dia também. Né? Então acho que tem uma super oportunidade para desenvolver metodologias e ferramentas para mensuração de resultado, olhando do ponto de vista do conteúdo. Tem muitas formas de medir o resultado, mas acho que a metodologia correta para o cliente correto ainda tem muita oportunidade nesse sentido. Tem muita oportunidade de desenvolver outros tipos de conteúdo para as marcas, das marcas mesmo rediscutirem as amarras que elas têm com os guides globais da marca. Eu sempre falo, teve um caso do Bradesco que respondeu uma conversa com um poema. Isso não estava escrito em guide nenhum. Como é que faz quando o seu cliente te manda um poema? Então, até essas discussões de como a marca se comporta, de como ela fala, de como ela reage, precisam ser refeitas, porque não tem essa história. Quem fez um guide, um brand book, não olhou ainda para como é que isso se comporta. Como é que é o conteúdo para essa marca? Tem como é a cor, qual que é o Pantone? Como é que é o conteúdo? Como é que você fala? O que você fala? O que o conteúdo traz para você? O que agrega? Como é que constrói? Tem muita oportunidade ainda nesse sentido. As empresas de branding ou as consultorias de branding ainda nem chegaram a falar sobre isso, por exemplo. Das que eu conheço ainda tem oportunidades nesse sentido. Tem muita coisa ainda que dá para fazer, muita coisa. E junto com o cliente, junto com o veículo, essa história que eu te falei de juntar a inteligência da mídia. Sempre acredito que a mídia e o conteúdo nunca estiveram tão... A mídia e a criação, por conta do conteúdo, nunca estiveram tão próximas. Né? O mesmo objetivo ali. Trocando insight e pensando junto. Assim, tem que cada vez mais fazer isso acontecer. É isso aí. Bom, o lado do conteúdo desenvolve também bastante a criatividade, né? Por mais que tenha todos esses dados do marketing e tudo de resultados, precisa buscar referências e outras coisas. E a gente sabe que quando assume como CEO de um projeto, o tempo fica cada vez menor, tem a parte pessoal da sua família, tudo. Como que você faz para buscar inspirações, projetos, aonde que você gosta de sair, teatro, arte, cultura? Que fonte que você gosta de se inspirar e de desligar e o que você sente que realmente você consegue trazer coisas novas, não com aquela paranoia de putz, estou trabalhando, mas sentir aquilo fluir automático, assim, meio... Eu sempre fui autodidata, eu sempre gosto muito de ler, de seguir um monte de gente, que quanto mais eu puder. E eu procuro conteúdos para cada momento específico, fases específicas da vida e vou atrás disso. Eu me inspiro muito. Eu sigo muitas pessoas que eu admiro, especialmente no Twitter, tem muita gente, muita referência de fora. Eu adoro ver isso, assim, acho que o que as marcas estão fazendo, eu assino uma news, por exemplo, que fala sobre negócios diferentes que inauguraram no mundo inteiro. Então, tem desde o sistema de aluguel de banheiro público no Japão até uma vending machine de livro no metrô em tal lugar. Eu acho que esse tipo de... Quando eu olho para pessoas inovando, eu imagino quanto essas coisas podem também contribuir para o nosso dia a dia, para os projetos que a gente executa. Tem um monte de fonte, assim, eu gosto muito de ler e ir atrás dos assuntos que me interessam. Livro, acho que hoje eu tenho mais uma relação com o Kindle do que com o livro. Não tenho muito tempo para sair de casa, assim, eu gosto de viajar e tudo mais, mas com filho, não é toda hora que eu consigo desligar, vamos lá, viajar. Bom, a gente está encerrando aqui o Ed Talks. Grande prazer essa entrevista aqui com a Rafa Lotto. Muito obrigado, Rafa. Foi super bacana, adorei. Foi legal. E eu queria então que você deixasse um recado para o pessoal da Ed News, pro pessoal da internet que está nos acompanhando aqui. Por favor. Bom, acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar. Passamos 2 anos
difíceis, de uma crise política, de uma crise moral. Acho que o mercado publicitário, e aí eu coloco neles os clientes, a gente tem que pensar como no nosso dia a dia a gente também faz as coisas direito, do mesmo jeito que a gente exige que as coisas sejam feitas lá. A gente aprendeu com 2 anos de crise não só a sobreviver a crises, nós estamos muito mais com a casca grossa agora, mas a gente tem que usar isso como exemplo para as relações que a gente estabelece, para os negócios que a gente fecha. A gente sabe o quanto de dinheiro passa no mercado publicitário todo dia, a gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente exige dos nossos governantes. Acho que não tem como passar por isso sem pensar todo dia com o que a gente está fazendo. Tem uma frase que uma vez alguém me disse, eu não sei quem é, falando, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. E a gente tem que ter sempre isso em mente. Não podemos deixar... A gente tem que ser o exemplo, todo dia. Fato. Pô, muito obrigado. Fica aí então a mensagem, muito interessante e vale mesmo, né? Para todo mundo, se a gente quer um mundo melhor, um Brasil melhor, a gente tem que começar pelo nosso trabalho, né? Isso aí. É isso aí. Valeu. Obrigado.